esse dia que nós reservamos aqui para estarmos aprendendo aquilo que Deus quer ensinar para nós através da sua palavra. Amém? Pai, queremos bendizer o teu nome, te exaltar, meu Deus, pela graça dessa noite. Meu Senhor, voltamos com a ação do teu Espírito sobre esse lugar, sobre cada vida aqui presente, sobre a minha vida, principalmente, porque eu torno, meu Deus, essa noite um canal de bênção para a tua igreja, para o teu povo que está aqui, para que realmente esse alimento rico, esse alimento espiritual, que há de ser servido essa noite, com certeza, possa produzir em nós profunda transformação, mudança de mente, meu Deus, porque é isso que a tua palavra, meu Senhor, Deus, tem um propósito. Por isso, muito obrigado. Nisto, conforme seja a tua vontade, Deus, Senhor e Deus deste lugar, tem toda a liberdade de agir, meu Deus, através de cada um de nós. Por isso, muito obrigado. Bendizemos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós estamos aí, tá? Nós estacionamos. Não estacionamos. Estacionou e parou e não sai mais do carro, né? Mas a gente tem aquele texto básico, né, pelo qual o Senhor tem falado através de nós, lá no livro de Atos, né, capítulo 2, tá? Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, verso 42. Texto bastante conhecido, tá? Atos 2, 42. Diz assim: e eles, se você tiver tempo aqui, está aqui na projeção, tá? E eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, que queriam antes se unir e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Amém. Amados, como falei na terça-feira passada, né? Havia o mover do Espírito Santo, e esse mover do Espírito Santo, ele produz em nós uma mudança de vida. Ainda hoje, essa tarde, eu recebi os familiares da minha esposa, da minha cunhada, a sogra veio junto, né? E aí, amados, a gente falando, eu gosto, tá? Principalmente o meu cunhado e a minha sogra, eles são bíblicos, o resto da gente é bíblico, né? E eu gosto. E aí, amados, a gente está falando sobre essa questão, e a minha cunhada ainda está aí no processo, né? E eu conversando com ela, e deixei muito claro, porque às vezes, amados, nós colocamos uma barreira. Nós mesmo fazemos isso, colocamos uma barreira na ação de Deus. Sabe como? Você tem um entendimento de que você precisa ser santo. Nós precisamos ser santos. Tem entendimento que nós não podemos mais pecar. Nós não queremos mais pecar. Poder a gente até pode. A diferença é a gente não quer. Amém? Amém. A gente pode pecar, mas a gente não quer mais. Porque a gente já sabe as consequências do pecado. E uma das principais consequências, amados, que a gente precisa entender é: Deus se afasta da gente. Deus não compartilha com o pecado. Foi isso que aconteceu com Jesus. Foi pregado na cruz. Ele recebeu todo o pecado da humanidade. Ele se fez ali um cordeiro santo que tira o pecado. E foi exatamente naquele momento. E aí Deus se afastou. E o que foi que ele falou, Jesus? Eloí, Eloí, lama sabachthani, Deus meu, Deus meu. Está vendo? Por quê? Me abandonou, desamparaste, né? Então, amados, essa é a essência pela qual, amados, nós não pecamos. Porque eu não quero estar afastado de Deus. Eu não quero estar separado de Deus. Você precisa entender isso. Tá? Há um tempo atrás, houve aí, acho que era na Record, eu não digo novela, mas era um seriado que estava passando sobre Gênesis. E eu achei muito legal aquela parte de Adão e Eva no jardim, que logo após o pecado, eles foram separados de Deus.
E aí Adão foi para a beira de um precipício e ele começou a cantar. Eu achei legal aquele cântico. Um cântico triste. Houve ali uma essência deles naquilo que eles pecou, por quê? Porque os olhos deles se abriram. E aí eles tiveram entendimento de que separar de Deus por causa do pecado. Mas aí a gente precisa entender, amados, que tem consequência. Deus continua nos amando, sim, tá? Só que Ele não pode ir de encontro, tá? Ou ao encontro daquilo que Ele mesmo estabeleceu. O que foi que Deus estabeleceu? Todo aquele que pecar morrerá. Ele não vai de encontro àquilo que Ele estabeleceu, porque senão Ele era um Deus indeciso, não era um Deus confiável, porque Ele diz uma coisa aqui e depois Ele está se contradizendo. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra do crente, você não deve julgar nem pelo céu, nem pela terra. A nossa palavra é sim, sim, não, não. Pronto. Por quê? Porque se a gente ficar variando, você não tem confiança na pessoa, não é verdade? Então, quando Adão ali pecou, os olhos deles abriram automaticamente. Tanto que eles viram que eles estavam nu e Deus disse: quem foi que disse para vocês? E aí a foi separado de Deus. Então, o pecado faz isso. A Bíblia diz: muita coisa que nos faz separação entre Deus e nós é o pecado. Amém? Amém. E aí, amados, por que eu estou voltando? Essa questão de santidade. E o que é que acontece muitas vezes com a gente? A gente quer produzir santidade. A gente quer produzir com as nossas próprias forças. E aí a gente cria um bocado de coisa. Os homens criaram suas doutrinas, seus conceitos para ser santo. Tem que subir do monte, tem que descer do monte, tem que andar de joelho, tem que botar o caroço de milho, tem que subir escada de joelho. E aí vai um monte de coisas que inventaram os homens. Como era conhecido como antigamente como penitência, né? As penitências. O que significa isso? Quando você fazia essa penitência, você estava se considerando pecador ali, mas ao mesmo tempo você estava se purificando. Negativo. E aí a gente acaba que causando ali, colocando uma barreira. E é isso que eu estava tentando explicar para a minha cunhada. Porque às vezes as pessoas não vêm para Cristo, não vêm para a igreja por causa disso. Por quê? Porque ela sabe que é pecador e sabe que não está tendo força para ser melhor, para se tornar santo. Porque elas acham que é pelos seus méritos. E aí eu expliquei para a minha cunhada hoje, falando o seguinte: olha, não é pelos meus esforços, porque o homem mau, o homem ruim, continua aqui dentro. Ele continua aqui, é só vacilar e ele pula fora. Ele pula fora para agir. Tá certo? E eu explicando isso para ela. Mas com a diferença de que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Mas só receber o Espírito Santo não basta. Ele precisa ter liberdade na sua vida. Ele precisa ter força. O Espírito Santo precisa ter voz. Não sei se foi um vídeo, alguma coisa, acho que a minha esposa estava vendo, e uma pessoa está dizendo: não, eu estava em tal lugar, e aí algo me moveu, algo falou, um negócio assim, alguém, uma coisa, uma voz. E aí quando a gente se comporta dessa forma, sabe o que está dizendo para nós? Está faltando intimidade. Está faltando relacionamento que eu preguei aqui domingo. Relacionamento com quem? Com Deus. Principalmente com a palavra. Porque quando você começar a ler a palavra, aqui no livro de Atos foi uma explosão que aconteceu. Tá certo? E recebereis poder. Esse poder, a palavra é dunamis, que significa dinamite. Dinamite vem de dunamis, explosão. É uma explosão do Espírito Santo. O Espírito Santo veio com força, veio com poder. Tá certo? Ele veio com força e veio com poder. Mas ele veio para essa explosão. Como o cientista diz que o mundo foi criado de Big Bang. Aliás, a ciência muda todo dia. A ciência, amados, ela não é exata, portanto não é confiável. Uma hora diz que café faz mal, agora faz bem para o coração. Agora uma hora diz que caminhar era bom, agora não é mais, tem que ser uma certa velocidade. E aí vai, é todo tempo mudando. A gente sempre soube que para você manter o seu corpo bem hidratado, no mínimo 2 litros d'água por dia. Agora já não é mais.
Já estamos só, eu nem fui atrás de saber. Eu só que eu vejo a matéria. 2 litros de água não é mais, não quero mais nem saber. Sabe por quê? Porque a ciência está mudando todo dia. A pessoa estuda, vê ali um fator e aquilo ali, isso aqui realmente é assim. Aí vem outro, estuda mais, vê outro fator. Não, era assim, mas agora não é mais não, tá? Que eu vou provar para você. E aí vai. A única mais questão exata que nós temos é a Bíblia. Ela não muda e nem vai mudar. Ela é atualizada para hoje, para amanhã, para depois de amanhã, para gerações e gerações, até Jesus voltar. Então, quanto mais, amado, você lê a palavra de Deus e realmente não só lê, absorve, lê a palavra de Deus, aqui no livro de Atos, ele diz, foi exatamente isso. Essa explosão, amados, aconteceu de uma forma tal que essas pessoas que ouviram aqui a pregação de Pedro, elas entenderam. Tanto que quando elas entenderam, foi que eles disseram, estamos lascados, nordestinos. O que é que nós podemos fazer agora, para a gente ser salvo? Pedro disse que foi o que ele disse, se arrependa e receba o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Eles, é só isso para fazer? Eu sei que eu pequei, eu sei que eu fui culpado da morte de Jesus na cruz, mas agora eu também quero receber essa promessa de Deus, o dom, e eles receberam o poder do Espírito Santo. Foi o que aconteceu, automaticamente a vida deles mudou. Mudou o estilo de vida e mudou aquilo que nós estamos trabalhando já há algum mês ou meses, que mudou os seus hábitos. E é interessante, amado, vocês já prestaram atenção? Durante os homens que estão aqui, porque eu posso tratar uma coisa mais comum entre nós. Você está pensando em comprar um carro. E aí você olha a marca do carro, é um Corolla, é um carro, aí você olha a marca e a cor. Rapaz, você já prestou atenção que para onde você vai agora você só vê aquela marca de carro que você está querendo comprar? Você já prestou atenção nisso? Se for algo que você quer, ali um mochilo, um sapato, uma coisa, aí começa você ver aquilo. Por quê? Sempre esteve lá. Porque agora está aqui no seu psique, está na sua mente. Está dizendo, eu quero esse modelo, eu quero essa cor. E aí você começa a ver, quando você olha, você vê. Você, não sei se você já estiver apaixonado, né? Eu não estive apaixonado, eu continuo apaixonado, tá certo? Porque isso estive é passado, eu continuo presente no apaixonado, né? E aí, amados, não sei se você já esteve apaixonado, agora a minha paixão, ela está uma paixão assim mais, como é que eu posso dizer, mais madura. Mas logo no começo, rapaz, é incrível. Para onde eu olhava, eu via a Denise. Incrível! Eu vinha passando ali de carro, vinha de moto, aí vinha passando uma jovem, cabelo cacheado, eu olhava, pensava que era a Denise. Rapaz, a gente começa, por quê? Porque a marca que eu está aqui, ó, na sua mente, aquela figura, aquela pessoa, não é verdade? Agora não, a paixão está mais madura, agora eu sei quem é ela, né? E ela está lá em casa, então não está mais em canto nenhum, tá certo? Então, amados, isso aqui é só para mostrar como hoje, o que mais você vê em ministrações hoje, é a área da neurociência, da cabeça da gente, do quem? Sonho do cearense, a cabeça está mais estudada, né? Tem mais coisa para estar a cabeça do cearense, tá certo? E, estou brincando, porque senão você vai dizer que é mulher do sei o que, e é um bocado de coisa. Amados, e aí você vê hoje que muitas ministrações hoje estão voltadas para essa área, porque a parte da alma, né, do corpo, por quê? Porque a alma, ela vai trabalhar o corpo, né? E então, amado, o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Muito, porque a partir do momento em que você lê as Escrituras e você absorve aquilo que ela está falando, o que ele está trazendo para você, vai ficar aqui no seu consciente. E a partir do momento, o Espírito Santo não vai mais ser alguma coisa, uma coisa falou comigo, foi um bicho e tal. Não. Você vai dizer, amém, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Está legal aí, Espírito Santo. Espírito Santo para mim, eu estou precisando de relacionamento. Você vai desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo. E automaticamente sua vida vai ser transformada. Porque o Espírito Santo agora tem voz. Não é bíblico? A carne milita contra o Espírito contra a carne. Há uma luta.
E aquele que a gente alimentar mais é que vai vencer. E aí, amados, quando isso acontecer, você não precisa mais se preocupar com o pecado. Por quê? Porque aquele agora que está regindo a sua vida, ele é santo. Ele tem poder. O pecado não tem efeito sobre ele. Você precisa mais estar preocupado com o pecado. Mas quando eu vejo gente mais preocupado com o pecado, vai se preparar para chibatar. Por quê, mano? Não. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos santificar, desenvolver a salvação. E é isso que eu estava explicando, pregando ali de uma certa forma para minha cunhada, porque eu vejo que parece que as pessoas elas travam, dizendo, não, aí muitas pessoas que você já evangelizaram, e aí vão querer aceitar Jesus agora, você pregou para ela, a pessoa derramou lágrima, chorou, houve uma emoção, houve uma ação, tá? E provocou essa ação, provocou aquele lágrima é resultado de uma ação. Foi alguma coisa que mexeu com o seu sentimento. Lágrima pode ser de alegria, pode ser de tristeza, mas mexeu com o seu sentimento. Então, a pessoa você está ali, pregou, falou de Jesus, que ele cura, ele pode curar. A pessoa derramou lágrimas, mas aí você diz, e aí, quer aceitar Jesus agora? Ela diz, ela vai pensar dela mesma, não, mas ainda não apegado, aí vai, os pecados. Isso faz rápido, a pessoa faz isso rapidamente. Não, mas eu gosto de fumar, eu gosto de beber, eu gosto de prostituir, e aí está aprisionada nessa área. O que é que ela diz? Não estou preparada ainda. A pessoa derramou lágrimas, mexeu com o sentimento, mas aquela área que é da alma dela está aprisionada. O sentimento até se manifestou. E você diz, e você era empolgado, evangelizando, eita, agora vai, porque chorou, derramou lágrimas. Eu já vi isso, eu não já vi isso não, porque eu presenciei isso. Eu presenciei pregando, falando da cura, e a pessoa se derramando de lágrimas ali. Eu digo, eita, está bem molinha, agora que eu vou colher. E aí, você quer aceitar Jesus agora, como seu Senhor e Salvador? Estou preparado ainda. Eu disse, isso é possível, rapaz. Não estou preparado ainda, não, pastor, eu estou. E era por quê? Porque está aprisionado na alma. Os sentimentos, eles são liberados. Mas o escravo, ele tem sentimento. O escravo chora, o escravo ri, mas ele não tem liberdade. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Então, amados, quem está me direcionando agora, nesse exato momento, é o Espírito Santo. E eu preciso saber disso. Porque se eu souber que o Espírito Santo está me direcionando aquilo que eu estou falando, amados, eu vou dar liberdade para ele me usar, para ele me direcionar e atingir o propósito pelo qual ele está aqui essa noite falando com vocês. Então, as barreiras que nós mesmo colocamos, amados, é exatamente nessa área. Áreas que estão aprisionadas. Essas pessoas mudaram os seus hábitos de vida. E eu falando até hoje lá, minha cunhada estava lá, eu digo, olha, você é o que os seus hábitos são. Se você tem mais mau hábito, você vê logo que a pessoa tem uma vida desorganizada, seja uma pessoa de vida desorganizada, não consegue cumprir horário, não consegue acordar cedo, não consegue dormir cedo, não consegue terminar algo que começa, não consegue ler o livro todo, não consegue se conscientizar, e aí vai um monte de coisa, um monte de coisa. E o que é pior, os bons hábitos, eles são mais fáceis de ser detectados, mas os maus hábitos não. Sabe por quê? Porque ele já está tanto tempo na tua vida, que a gente sabe, já é algo parte de nós, ele faz parte de nós. Então você já não se percebe, é algo que já está no automático. Não incomoda, incomoda outras pessoas. Pelo amor de Deus, quantas vezes eu te disse que quando se levantar, arruma essa cama, né? Incomoda as outras pessoas, mas você é normal, sai de lá e deixar aquele menino, até porque você diz, mais tarde eu vou voltar, nem para que arrumar, entendeu? A gente ainda passa a mão no nosso mau hábito. Não, para que eu vou arrumar de novo, se eu vou já mais tarde desarrumar? Por isso, não vou nem perder tempo, isso gera trabalho, não é não que ele faz, Amados, eu estou falando isso aqui para você, mas eu estou falando para mim. Eu estou fazendo o serviço do meu carro, que eu já disse para vocês. Eu quero que você chegue lá na hora que eu estou fazendo o serviço.
Vamos mandar um avião. Eu vou lá. Aí então, Marco, é máquina de solda, ferramenta, ferro para colar, pá. Rapaz, eu fico mais todo mundo fazendo, meu Deus, por que tanta coisa? Aí eu tiro isso, tiro aquilo. Tem uma mesa lá que eu fiz lá numa tarde, cheia de coisa em cima, ferro para cá, puxa para mim. Aí fica lá aquele monte de coisa. Quando eu termino, aí a Denise diz, o almoço está pronto. Eu cansado com fome. Aí eu digo, acho que eu vou comer. Depois eu arrumo essa bagunça. Mas depois não dá certo não. O que é isso que eu estou fazendo? Estou procrastinando. Estou adiando algo que precisa ser feito agora. Porque mais tarde vai ficar pior. Por quê? Porque mais tarde eu estou cansado, aparentemente descansado e sem coragem de fazer. Aí eu vou e digo, não, mas eu vou limpar isso aqui, vou limpar tudo. Aí o que é que meu mau hábito diz? Para que tu vai desarrumar isso tudo? Tirar a extensão, guardar. Amanhã tu vai fazer tudo de novo. Tá vendo? Rapaz. Ele fala também, meu. Aí na hora que eu disse, eu vou guardar tudo, mas amanhã você não vai fazer tudo de novo. Você vai ter que tirar tudo do canto, largar tudo de novo. Então, deixa aí. Amanhã já vai indo, tu nem tem esse trabalho. É isso que o mau hábito faz. Amém, amados? Amém. Então, o que eu estou falando para vocês, estou aqui ensinando para vocês, eu estou aprendendo. A minha vida, eu não sei quanto a vocês. Aí você vai, meu Deus, eu vou para a igreja. Meu Deus, chegar lá na igreja, o pastor vai falar de mau hábito de novo. Isso é um mau hábito, que está ele já está adquirindo um mau hábito, de falar de mau hábito. Mas por quê? Né, amados? Eu estou orando, buscando a direção do Senhor, mas é porque é exatamente isso. Eu estou detectando na minha vida, na vida das pessoas, que exatamente é esse o bloqueio pelo qual nós deixamos de ter intimidade com Deus e ser representante do Senhor. Nós damos desculpa para o nosso mau hábito e a gente diz assim, eu não tenho tempo. Eu vi uma pessoa ministra de Deus, ele prega a palavra de Deus e ela vai para a igreja testemunhando, dizendo que, olha, minha vida é muito corrida, eu trabalho, assim, faço isso tudo, e aí eu me convido para pregar, e depois, lá na minha casa é o seguinte, a pessoa chegou, e eu gosto de certo fulano tal, a pessoa chega na minha casa, porque está lá umas roupas em cima da cadeira, a pessoa tira, não tem problema, e minha casa só faço entrar e sair, e eu pensando cá comigo. A palavra de Deus diz que para Deus é tudo com excelência. E se Deus diz que eu tenho que ser testemunha dele, as minhas coisas têm que ser com excelência. Por quê? Porque se eu sou testemunha de Deus, as pessoas que chegam lá em casa, elas vão testemunhar. Mas, porque, gente, pessoas prestem atenção. Eu fico muito feliz com pessoas que têm chegado aqui, como tem uns irmãos chegaram aqui, pastor, eu prestei atenção numa coisa lá, eu acho legal, graças a Deus foi coisa boa. Por quê? Porque já tiveram em outras igrejas. E aí chegou e disse assim, pastor, eu prestei atenção e eu disse para o tal, gostei, porque a igreja faz isso, está vendo? E se essas pessoas prestam atenção aqui, como é prestar atenção na tua casa? Certeza. Olha, e eu estou aqui hoje, pregando, falando sobre isso, vocês vão lá em casa, chega lá, vê tudo o contrário. Vai achar o quê? Que eu sou um representante de Deus, que eu estou testemunhando de Deus com excelência? Não. Vai dizer que eu sou uma pessoa que eu tenho duas palavras, tenho duas caras, é assim que a pessoa diz, né? Então, amados, isso não bate. Não bate com aquilo que nós representamos. Nós representamos o reino de Deus. O Espírito Santo de Deus está em mim. Então, amados, se isso tudo está acontecendo na minha vida, faz parte de tudo que eu tenho, tudo que eu sou. A minha casa, os meus animais que eu tenho. Eu chego lá em casa, eu falo de zero, está lá o cachorro lá sujo, cheio de carrapato, só os ossos. Aí pergunta, ninguém pergunta o nome dele, já sei, chupa a capa. Né? Amados, fica feio isso. Bate com o homem de Deus, servo de Deus.
estou falando só no caso do pastor. Você chegar, você tem um animal que está lá maltratado, você vai dizer o quê? Quem vai chegar na sua casa vai olhar e vai dizer aqui, ô servo de Deus abençoado, maravilhoso nome de Deus, olha o animal como é que está, né? Ó, vou dizer para você, só um momentinho, tá? Direzinho. Mas é sério. Só. Não é sério isso. E eu me preocupo com essas coisas, tá, amados? Eu tenho uma gatinha lá em casa. Essa gatinha come, não é brincadeira. Ela come, vai lá fora, dá uma saída, daqui a 5 minutos ela volta e quer comer de novo. Ela só tem assim. Mas aí eu não sei, ela foi desde a primeira Covid, que ela apareceu lá pequenininha, então acho que ela está o quê? Com 22, 3 anos, 4 anos. E aí eu não sei o que aconteceu, eu não sei se ela está com uma gatopausa, porque é fêmea, né? Aí eu disse para minha esposa, eu acho que ela está com a gatopausa. A madre dela está magra, o rabo caiu um pouco do pelo dela, está bem fino, a bichinha está magra feia, eu chamo ela de seca-bela, né? Aí a bichinha come na beleza. Os irmãos chegam lá em casa, saem se pegando as mãos e eu morri de vergonha. Meu Deus, o que é que vão pensar? O pastor está matando a cara de fome. Porque a bicha pode dizer que é feio o negócio desse. Porque a gente cuida, já tem remédio, tem vitamina, né? A ração que eu compro ela é boa, mas não adianta. Mas eu me preocupo. Tá certo? Então, amados, nós precisamos entender que a nossa vida faz parte de uma excelência de Deus. Para que as pessoas possam olhar para nós e ver realmente o zelo que nós temos. Amém? E aí essa questão da ação do Espírito Santo, é Ele que vai me mostrar o que está errado na tua vida, é Ele que vai mostrar o que está precisando ser ajustado. Mas aí você vai e faz o Espírito Santo, sabe como? Aquilo que você faz com o celular que você botou para despertar. Meu menino está lá em casa dormindo, todo dia que ele desperta, o celular despertava 8 horas. Nunca se levantou. Eu digo, mas para que tu bota esse celular para 8 horas? Tu fica tocando em um bocado de tempo, se tu não se levanta. Mas parece que tem gente é assim. Que tem mania de botar, parece que é psicológico. Não, pelo menos eu não tenho, né? Aí toca lá o celular, certa hora, aí você faz a mesma coisa com o Espírito Santo. O Espírito Santo, olha, isso aqui está tem que acordar, tu tem que fazer isso. Você vai lá e faz, pum, o Espírito Santo apaga ele. E aí você continua com o seu mau hábito. Portanto, amado, não adianta culpar ninguém. Porque quando a gente não quer mudar, a gente arruma desculpa. Não é porque eu não posso, não é porque isso, é porque aquilo. Tem até um trecho do livro exatamente sobre isso. Isso é um péssimo mau hábito. Se um mau hábito é ruim, isso é péssimo. É de você se anular daquilo que você pode fazer. Mas quando você diz eu não quero, não é porque eu estou sem fome, não é você que está se anulando. É você que está dizendo que não quer fazer. Inclusive, não sei se está no vídeo que eu mostrava, mas não está no vídeo não. A questão que a gente tratou, a preguiça. Não, falando esse menino é podre de preguiça. Esse menino é morto de preguiça. O que é a preguiça? Falta de coragem. Falta de coragem. É falta de coragem. Uma determinada falta de coragem. Porque não é disso assim, falta de coragem, porque a pessoa não tem coragem nenhuma. Mas não, a preguiça, amados, é uma decisão nossa de não fazer algo ou de não praticar algo. É uma decisão sua. A ideia não diz de preguiça. Né? Que você se baseado naquele bicho preguiça, porque ele é lento, né? Tá certo? Então, esse menino é pode de preguiça, não faz isso. Mas chega lá e diz assim no livro dele, vamos jogar bola? E como é que é preguiçoso, não tem coragem e vai correr atrás de uma bola? Hã? Não, eu estou aqui, não, estou com preguiça de levantar, está chegando pronto, vamos ali, vamos lá para a praia. Vai! Cadê a preguiça? Acabou-se! Por quê? Você determinou. Então, nós precisamos fazer, sabe o quê? Nós parar de arrumar desculpa. Parar de colocar decisões e transformar essas decisões em sentimentos que a gente não controla. Porque é isso que a gente não, eu não consigo me acordar cedo.
Se você pensa assim, você não vai se acordar cedo. Não, eu não. Você está determinado, eu não consigo. Você já está dizendo, amado. Quem é que vai distorcer isso aí? Como é que vai mudar isso aí? O Espírito Santo não vai pegar você pelo pescoço e vai dizer, consegue isso? Ele não vai fazer isso. Agora, se você chegar e disser, Espírito Santo, eu estou com dificuldade para aceitar, me ajuda. Ele te ajuda. Ele te ajuda. Olha, eu vou contar aqui um testemunho. Eu trabalhava numa empresa de hoje, eu saía às vezes 4h30 da manhã, 5 horas, 3h30, e chegava em casa 3 horas da tarde para almoçar. Eu dormia ali, tirava um cochilozinho, levantava, pegava a minha Bíblia ali e ia estudar a palavra de Deus. Não vou investir. Aí eu sentado na mesa, fiz uma pergunta para o Senhor. Senhor, já tenho aqui um tempo para me estudar a Bíblia, me leva, agora falta um tempo para me orar, porque o negócio está puxado. O Senhor falou audivelmente, 4 horas da manhã. E eu disse, Senhor, 4 horas da manhã. Ele quer sim. Amém. Estava lá, estava despertador, todo dia 4 horas da manhã, levantando. Aí comecei a falhar, cansado, fadigado. E aí dava aquele horário, e eu nada, amados. E eu pedi ali ajuda ao Espírito Santo, quando for um dia, amado, o Espírito Santo fala. E ele não só fala, não, às vezes ele precisa dar um grito. E o Espírito Santo deu um grito no meu pé do ouvido, pelo meu nome. Eu estava dormindo, ali cochilando, ele. Rapaz, pense. Do susto que eu tomei, meu amado, o corpo estava cansado. Como as pernas não quis sair, eu me joguei no chão. Eu digo, ele vai no meu craft. Foi. Eu tive que lutar contra o meu corpo, não está querendo obedecer. Aí eu me joguei, não sei se a menina acordou, porque nesse tempo ela dormia mais assim, com uma pedra, agora não. E eu tinha um craft no chão. Aí pronto, como é que se desperta, né? Um grito do Espírito Santo no pé do ouvido. Você se joga no chão, tem que se acordar. E aí, mas é isso que eu quero dizer para você, amados. Nós somos indesculpáveis diante de Deus, de arrumar desculpa para não servir a Deus, para não ser melhor, para não ter uma vida organizada. Tem gente que sabe que é desorganizado, mas se contenta com isso. Você está glorificando a Deus na sua desorganização? Você está glorificando a Deus na sua bagunça? Não. As pessoas que chegaram, elas vão prestar atenção. Pode prestar atenção nisso. Eles vão prestar atenção. Amém? Amém. E aí, amados, pelo poder do Espírito Santo, essas pessoas foram transformadas, os seus maus hábitos foram substituídos por bons hábitos, e aí eles passaram a ter uma continuidade naquilo que eles estavam fazendo. Todos os dias eles continuavam. Se eu for perguntar para você, o que é que você está continuando? Que você sabia que era um ato ou um propósito que você tem de Deus? Vou pegar no caso dos crentes, leitura da Bíblia. Quantos anos? Ninguém vai levantar a mão. Já fez um propósito de ler pelo menos a Bíblia 1 ano, 365 dias. E não conseguiu até hoje. Por quê? Porque o seu mau hábito lhe derrotou. Você se deixou levar. Não, eu tenho pouco tempo, não, eu estou cansado, não, eu estou com sono, não, meus olhos estão ardendo. E aí vai. O mau hábito é assim. Sempre ele vai colocar algum sentimento para que você ceda aos seus sentimentos. É como eu disse a você, amados. Nós precisamos dominar os nossos sentimentos. Deus colocou o homem como domínio de todas as coisas. O que é que ele fez? Ele entregou para Satanás. Aí o resultado agora é esse. Nós somos controlados pelo nosso sentimento. E o pior, é sentimento, amados, que nos leva a vida de derrota, de fraqueza, de moleza. Porque a gente cede ao nosso sentimento. Não, eu estou sentindo, mas esse estou sentindo é bom. Ele vai edificar a sua vida, ele vai tornar melhor, ele vai abençoar a vida de outras pessoas. Ou esse seu sentimento vai te trazer prejuízo? É isso que eu quero saber. Como eu sempre digo isso, né? Não é porque o senhor é homem é assim mesmo. Não, eu tenho um sentimento também, amém? Deus me fez com sentimentos.
esse estudo, mas esse é interessante, que é justamente ligar àquilo que muitos crentes derrotaram: alimentação. Alimentação. Amados, eu não sei se eu já coloquei no grupo alguma coisa sobre isso. Nós estamos vivendo, amado, uma época que a mentira está se tornando verdade. A mentira está sendo aceitada e até legalizada. O que é que eu quero dizer com isso? Você hoje compra um leite que não é leite. Está com vontade de comer um chocolate, como um chocolate, não é chocolate que está ali. Está lá a embalagem, lá aquela. Você compra algo que aparentemente parece ser, estão dizendo que é, mas não é. Hã? Sim, o bolo vem com aquela cerejinha, aquele negócio vermelho. Nunca foi cereja. Você compra um queijo que não é queijo. Está difícil hoje, amado, você encontrar algo que realmente representa aquilo que ele é. Porque hoje, amado, tudo é. Quem tem carro sabe o que é isso. Tudo é paralelo. É original? Não, é algo que imita o original, mas não tem a mesma eficácia. Réplica, paralelo, e aí vai. Você compra um doce que não é doce? Similar, né? Chocolate com chocolate, leite que não é leite, queijo que não é queijo. E aí vai um monte de alimento hoje que a gente ingere pensando que é algo. E sabe o que é que eles fazem? A indústria de alimento engana a gente, engana nós. Aonde? No paladar. Por quê? Porque é fácil. Se ele consegue uma substância daquela química ali, desenvolver um gosto parecido com aquilo que você pensando que comprou, já era. A indústria, entrando um pouco no método dessa parte desse estudo que eu não trouxe, a indústria tabagista de cigarro, em 1940, o cigarro é prejudicial à saúde, não? Mas em todo campo você anda está vendendo. Se a droga, cocaína, e aí vai prejudicial à saúde, é proibido, o cigarro também é. O governo tem dinheiro. O dinheiro que está lá, que eles manipulam o dinheiro, é nosso. Quem lutou foi eu e você, pelos impostos que a gente paga. E aí, amados, nós pagamos um absurdo para tratamento de pessoas que são viciadas no cigarro. Eczema pulmonar, câncer dos pulmões, e aí vai a infinidade de prejuízos que o cigarro faz no ser humano. Mas está para vender em todo canto. Posto de gasolina, loja, todo canto tem para vender cigarro. Aí, amados, hipocritamente, colocaram na embalagem de cigarro lá, alguém morrendo no hospital, o pessoal, cigarro dá câncer. Isso é hipocrisia. Por quê? Porque nós colocamos aquilo ali para um desencargo de consciência. Porque eles sabem que aquelas pessoas que estão comprando, eles já conseguiram aquilo dela, estão viciados. Mesmo sabendo que vai morrer, continuam ingerindo. Droga não é assim não? É. Cocaína, esses outros crack, não é assim não? É. E o cigarro é a mesma coisa. Então, em 1940, a indústria tabagista resolveu investir, sabe em quê? Na indústria de alimentos. Olha aí. A mesma estratégia que eles tinham no cigarro, resolveram agora investir na indústria de alimentos. Eu nem sabia que esse bicho é tão antigo. Mas os jovens aqui, com certeza, sabem o que é que eu vou falar. Sabe? Jovem adora aquele biscoito recheado, né? Aí, ó. Altamente prejudicial à saúde, né? Os ingredientes que tem naquele recheio, né? O bichinho é o que? Doce, gostoso. Eita, quanto mais come, mais queda não? Pois é, desde 1940 a indústria tabagista comprou fábrica de biscoitos aqui, xilito e tal. E sabe qual foi a fábricazinha que até hoje está aí e é um dos biscoitos mais cobiçados, recheado? O Oreo. Aí, o bichinho preto da cor de asfalto, não? Já viu o chocolate daquela cor? O bicho é preto, amigo, não é não? Se pegar esse fora lá e ele montar perto,
passei o asfalto e biscoito. E tu acha que ele é chocolate daquela cor. Foi de carro, não? Né? O recheio, só Deus sabe o que bota ali dentro. Então a indústria resolveu investir nos alimentos. E os alimentos que tornam as pessoas viciadas, dependentes dele. Tem pessoas que deixam de comer um prato de arroz e feijão porque preferem comer um biscoito e essas coisas. E o negócio está tão assim na mente das pessoas que foi criada essa cultura. Eu estava naquela padaria lá perto de casa, estava com minha esposa. Minha esposa foi ali, foi lá tomar um café. Lá. E aí tinha uma mesa lá, e tinha um casal, e tinha uma criança. Eu observo, tinha criança. E o casal pediu lá as coisas na padaria, bolo e tal, para tomar café. A criança pediu lá, acho que foi um biscoito, foi um salgado, e aquele bichinho, tal de capo, sim, de uva, aquela caixinha assim. O suco. Aí, não sei o que o pai estava dizendo, olha, isso aqui é tal. A criança pequenininha, mas assim, uma meninazinha assim, acho que uns 3, 4 anos de idade. Ela disse, não, isso aqui é saudável. Está vendo? Está vendo que eles criaram uma cultura de que aquele troço é saudável. Deixa eu dizer para você, aquilo ali não tem nada de suco de uva. Não tem nada de suco de uva. A indústria cada vez mais está trabalhando mais para trazer uma imitação daquilo que a gente pensa que está comprando, porque para eles sai mais barato. Agora para a gente sabe o quê? Muito mais caro. Porque depois de ingerir aqueles alimentos deliciosos que a gente tem vontade de comer mais, sabe o que acontece? Você vai ter que ir para o médico. E aí vem as enfermidades, principalmente a questão. Hoje em dia, olha por que é tanta gente com estômago? Câncer do estômago, esofagite, um monte de coisa, mas tudo relacionado ao nosso aparelho digestivo, porque química. Eu compro, aqui nós temos uma facilidade muito boa de leite de gado, aparentemente puro, né? A única coisa que o cara faz, eu acho que é tomar um litinho d'água para aumentar, mas a água pelo menos pior, né? Desnatado, né? Desnatado. Então, pode botar uma águazinha que é para poder render mais um pouquinho, mas pelo menos é água, é H2O, graças a Deus, a água foi boa, né? Mas aí, amados, aquele leite, eu compro lá, eu fervo aquele leite, ele dura, se deixar a geladeira lá em casa, um pouco, 5 dias. Normal, condicionado na temperatura normal da geladeira. Mas aí, amados, nós estamos tão acomodados, porque tudo isso foi trabalhado com a gente, sabia? Comodismo, né? E aí, eu vou lá, comprar um leite, bota no fogo para ferver, toda a vida o bicho para a gente virar as costas de terra, fica só esperando a gente sair de perto dele, aí lá vai ter que limpar o fogão, e bota na geladeira, e traz para esquentar, que nada, vai lá no supermercado, pega aquele da caixinha, e já está pronto, eu olho só aqui, está tão bom, legal. Meu filho, aquele leite de caixa, meu todo toma, porque ele não é doido, porque meu filho, como é que pode? Se um leite normal, natural, né, sadio, só dura uma semana na geladeira, aquele ali dura meses. Por que ele dura meses? Conservante. Mas nós estamos, até nisso foi trabalhado o comodismo nosso, de não ter muito trabalho, e aí vem os alimentos que vai proporcionar isso, amados. Amém? Amém. E o que tem a ver com mau hábito? Sim, mau hábito alimentar. O açúcar, por exemplo, aquele açúcar bem alvinho, você sabe quantas sacas de cal é rebolado dentro de uma caldeira de açúcar? O açúcar, aquele branquinho que a gente gosta, meu amigo, aquilo é um processo miserável para ficar daquela cor. O que tinha de nutriente ficou muito tempo por algumas esteiras por aí, né? E a gente vai absorver a química pela qual ele ficou branquinho, né? O açúcar. E aí vai mais inúmeros alimentos que nós sabemos. E o que é pior? A gente sabe, mas por que a gente continua nos alimentando? Sabe por quê? Porque o nosso mau hábito fala mais alto. Essa é que é a questão. Amém? Quando essas pessoas, amados, foram
quando eles receberam o poder do Espírito Santo, os hábitos dele foram substituídos, maus hábitos por bons hábitos. Eles passaram agora a ter continuidade na sua vida. E essa continuidade, amados, ela trouxe mudança também nos seus relacionamentos. Amém? Amém. E eu quero tratar isso com a igreja. Relacionamento. Como que está o seu relacionamento? Com sua esposa, com seu esposo, com seu filho, com sua filha, com seu vizinho, com seu patrão, com sua professora, com seu professor. Porque, amados, Satanás tem que trabalhar com isso forte. As pessoas estão deixando de se relacionar, porque elas preferem se relacionar com isso aqui. Tela. Isso aqui está matando milhares e milhares de pessoas todos os dias. Todos os dias. Por que jovens estão com crise de ansiedade? Jovem com depressão. Já que eles têm aqui o mundo na sua mão, tem as redes sociais, Instagram, Facebook. O que é? O que é depressão? É um estado em que encontra-se a alma da pessoa, que ele perdeu ali a noção do relacionamento, de viver. E por que diante de tanta informação, de tanta facilidade que nós temos em ter coisas materiais, por que as pessoas estão tirando a sua própria vida? Vocês já pararam para pensar nisso? Amado, Satanás, eu gosto de dizer, o chavão, ele não dá ponto sem nó. Ele está conduzindo a humanidade a exatamente, amados, uma vida de solidão, em que ela tem pessoas em casa e tudo, mas ela está no mundo que ela criou, um mundo virtual, um mundo que não preenche as suas necessidades e a minha. Quer que eu mostre isso, biblicamente? Até Deus sabe isso. E Satanás sabe. Satanás sabe que nós precisamos nos relacionar. Satanás sabe que nós precisamos estar perto de pessoas, de ter contato. Satanás sabe disso. Sabe por quê? Porque ele conhece a Bíblia. E ele sabe, ele leu, aliás, ele estava lá no palco também, que lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e criou todos os animais, e deu autoridade, e Adão deu nome a todos os animais, e diz a palavra de Deus que Adão olhou para todos os animais e não viu alguém que ele pudesse se relacionar, porque o animal era um ser irracional. E aí Satanás pegou todas aquelas essências ali, todas aquelas situações, eu vou dizer já para você também. Aí ele pegou tudo aquilo ali e eu vou trabalhar nisso na humanidade. Primeira coisa, eu vou fazer com que a humanidade ela perca o desejo de se relacionar com o homem, porque isso vai enfraquecer eles. Porque eu ouvi Deus dizer que quando Adão estava só e um monte de animal que tinha, ele estava só, um monte de animal que tinha, ele estava só. E aí Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Mesmo com a presença de Deus Espírito, mas o próprio Deus que nos fez, ele sabe que nós precisamos dessa necessidade, de ter contato, de conversar, de abraçar, de chorar, de rir, de ter confusão, de ter umas birrancinhas dele. Aí depois pede perdão e se acerta. Isso faz parte da relação. Não existe essa relação. Flores. Não, sabe por quê? Porque somos pessoas diferentes, cada um tem um modo de pensar. Mas aí, eu digo, o Espírito Santo é que resolve esse problema, né? Só uma pausazinha, hoje a gente falando, o meu cunhado falando que o pastor estava pregando que quando chegar no céu, os problemas ainda vão continuar, porque o ser humano e tal, tem a da vida e tal. Eu digo, rapaz, os problemas passou a existir depois do pecado, né? Depois do pecado. Aí ele disse, não, mas aí Adão teve o pecado e tal. Eu digo, olha, Adão só não teve foi um problema, que muitos homens têm. É porque quando a Eva veio, não trouxe a mãe dela, né? Tá certo? Mas aí tirando isso aí, né, vixe, e a minha sogra estava ouvindo, olhou para mim. Aí a minha esposa, mas se não fosse ela, eu não tinha nascido. Eu digo, graças a Deus, amém, tchau, obrigado. Aí, amados, né? Então,
Satanás estava lá. E ele viu quando Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Ele disse: ops, se não é bom que o homem esteja só, então eu vou tratar para ele estar só. Né? E aí, o que está acontecendo hoje, em pleno século que nós estamos? As pessoas estão só cada dentro do quarto. Nesse mundo aqui, que não preenche as suas necessidades, jovens, adolescentes, pelo contrário, o que é que está produzindo neles? Angústia, depressão. Nós tivemos agora há pouco um jovem que tirou sua própria vida com 18 anos de idade, entrou no quarto e tirou a vida dele. O que é que Satanás fez? Quer dizer que Deus disse que Adão estava só, mesmo dentro daquela rua de bicho? Já sei. Vou fazer com que o ser humano deseje mais ter um animal e se relacionar com ele do que uma pessoa. O que é que está acontecendo? Casais estão deixando de ter filhos porque decidiram ter um cachorro e chamar ele de filho ou de filha. É ou não é? Nós estamos vivendo uma sociedade, não? Pessoas que não estão se relacionando, mulheres que não estão se relacionando, porque eu prefiro um bichinho, um animalzinho desse, porque está aqui comigo, é fiel, pessoas traem a gente se decepciona, então eu me relacionar com um cachorro, com um gato, com um papagaio, seja lá o que for, porque agora todo ser vivo agora virou pet. Esses dias eu vi aí esse vídeo rápido, não é vídeo rápido não, foi uma matéria, meu amado, um rapaz no shopping com uma coleira e andando, sabe com o quê? Com um galo. Andando. Você não viu não? Galinho bonitinho, branquinho, galinho. Foi lá, e o galo foi lá na vitrine, pegou a vitrine, beliscou a vitrine, né? Mas fosse uma galinha, né? Eu quero essa, né? Pois um galo no shopping, gente. Não estou pensando que é brincadeira, eu vou botar no grupo esse, eu acho. Com uma coleirazinha aqui e o bichinho preso aqui, ó. Uma coleirazinha aqui por baixo da asa dele e ele lá no né? Andando. Mano, que ridículo. Um galo no shopping. E ele lá apanhando a sujeira, porque você sabe que galinha comendo, sabe? Né? Então você vê o que foi que Satanás fez. Sabe por quê? Porque ele viu que Adão estava lá e ele ouviu quando Deus disse: não é bom como esteja só. Peraí, mas está cheio de bicho aqui. Então já sei que isso não é da vontade de Deus. O ser humano se relacionar com o animal. Aí o ser humano chegou com o cachorro. Eu não já lhe disse que você não fizesse isso. Mamãe e papai já disse para você, você não está entendendo não que o cachorro olha para você? Como que o cachorro olha para você e diz assim: tá tudo bem. Deixa eu dizer para você. Eu já vi pessoas, uma pessoa chegou ali, aí ele foi prender o cachorro pulou dentro, o cachorro grandão, aí eu ouvi, lá no quintal, na outra casa, eu ouvi uma pessoa chegou dizendo, aí ele lá: olha, o que você fez comigo? Você me machucou, viu? Rapaz, isso é um cúmulo. Meu amado, que mundo é esse que nós estamos vivendo, hein? Mas cachorro não entende nada disso. Cachorro, ele não é policial. Geralmente os tratadores, pessoas que têm sanidade, tá? Que procuram entender como é que chama? Os comportamentos animais, é que eles trazem uma tradução, mas não dá para definir. Mas geralmente cachorro é duas palavrinhas. O nome bota do cachorro, o nome do cachorro é chute de corpo. Amado, duas palavrinhas. Por isso que quando os adestradores do cachorro vem, senta. Bora, aqui. É só isso. Meu cachorro não vai entender. Eu pedi para o que ele vai sair aqui, ele volta. Aí eu vou ficar: eu já te disse que ele não vai passar daqui de perto. Eu disse para você ficar sentado, papai já disse para você estar ensinando. Amado, já vi gente
Uma mulher que trata o cachorro, filha, não vai para eu não vi, é só a mulher fala, filha, quando é uma cachorro. Era uma cachorrinha bonitinha, filha, não vai para aí, é perigoso para você. Meu amado, o que é isso? Aí vocês pensam que isso é pior? Não. Aí, Satanás diz, não, agora o bicho, o pessoal vai tudo da bichaiada, né? É bicho mais, cachorro mais, deixa eu ver, eu quero piorar mais ainda a situação. Para que o ser humano cada vez mais se afaste. Sabe por quê? Porque Satanás sabe, amados, que você sozinho vai ter condição de me derrubar. Mas ele sabe que juntos nós somos mais. Ele sabe que o povo de Deus reunido, amados, é imbatível. Porque um está vigiando o outro, está ajudando, se um tropeçar, o outro levanta, e bora frontal, vamos orar junto, ele sabe disso. Aí, amado, Satanás, não, mas eu quero orar mais um negócio ainda. Eu já sei. Já que eu vou colocar na cabeça das pessoas que criança dá muito trabalho, aí botar a criança, como eu já vi, jovem não, que está antecipado, né? Que já contraiu um relacionamento, eu aqui não quero botar filho nesse mundo do jeito que o mundo está. Vocês já ouviram pessoas dizer isso para você? Não, esse mundo do jeito que está aí, eu que não quero fazer filho para botar nesse mundo. Está vendo? Aí Satanás. Aí o que é que faz a pessoa? Faz um bichinho, cachorrinho, né? Mas como já está tão como hoje, o Satanás vai, não, eu quero engrossar mais o caldo ainda, não quero deixar ele mais, não. Aí já sei, já que eles estão dizendo que criança dá trabalho e tal, então agora eu vou fabricar um bebê que é quase parecido com criança, só que ele não faz cocô, não faz xixi, ele não chora, ele não dá trabalho. Aí fizeram agora os bebês reborn. Aí o rapaz lá vai sair, olha, papai está indo trabalhar, viu? Mas se comporte, porque quando o papai voltar, ele está falando com o boneco. A pessoa pega o boneco, não, eu acho que ele está tomando bichinho, também agora eu vou lá no posto de saúde. Não vai de aniversário, por causa de aniversário, por causa de boneco. Já vi fazendo aniversário para cachorro, eu vi. Aí agora, como se não bastasse isso, né, o ridículo da humanidade, agora estão tratando o boneco como gente. Mas você acha isso normal? Não. É porque Satanás sabe, amados. As crianças não assim. Boneco de criança, a gente brincava de bonequinho, isso. Fazia o aniversário das bonecas mais adultos. Sim. Exatamente. Criança brincar com carrinho, menino brinca com carrinho, menina brinca com bonequinha, e eu acho lindo. Tinha umas crianças antes aqui, que elas faziam umas bonequinhas, e lá quando estava em outra igreja, lá perto da casa delas, agora estão vindo para cá. Eu achava tão lindo, que ela pegava a bonequinha e ficava segurando como se fosse um bebê. E aí eu dizia assim, olha, como Deus criou uma mulher. Ela já, desde criança, ela já tem essa essência de maternidade, de ter filhos. Amados, é anormal uma mulher dizer que não quer ter filhos. É anormal. Você está contra aquilo que Deus estabeleceu. Você está contra a criação de Deus. Você está negando. Você está negando a criação. Você está negando aquilo que Deus criou. Eu não aceito Deus. Eu não aceito ser uma mulher que eu tenho uma aparelho reprodutor. Você está negando. E é isso que Satanás está proporcionando para a sociedade. E aí você se falar alguma coisa, processo. Por quê? Porque exatamente está acontecendo isso hoje. Satanás está aprisionando. Olha, mas o negócio é sério. O negócio está sério. Você não está enxergando, não. Satanás cada vez conduzindo as pessoas ao mundo virtual. Um mundo que não existe. Um mundo que está sendo criado. E agora, para acabar de completar, desenvolver essa tal de inteligência artificial. Então, a gente pega e diz, olha, eu quero licença. As pessoas estão se consultando. Olha, eu estou sentindo dor nisso aqui, tal. Estão se consultando pela inteligência artificial. Tá? Jovem, adolescente, está apaixonado pela inteligência artificial. Agora, vou dizer aqui 2 casos para vocês. Um caso de uma criança
em que o pai chegou e disse: olha, a partir de hoje você só é o horário tal, você não vai mais para a tela e isso tudo. E ficou com raiva. Porque o pai disse isso, e ele lá diante da tela do computador dele, notebook, ele tem lá um programa em que já faz tempo que ele se relaciona com esse programa, e aí ele foi e perguntou ao programa: olha, que meu pai disse que agora eu não vou mais ter tanto tempo na tela, só um pouquinho tal, o que é que você acha? O programa disse, sabe o que para ele? Disse: olha, eu não fico incomodado com notícias de que filhos, como é que chama, meu Deus? Esqueci a palavra agora. Filhos que sofrem abuso, como se fosse abuso há décadas, e acabam que tiram na vida dos seus pais. Ele disse: eu não me incomodo com essas notícias. O programa respondeu para ele: o que ele está querendo dizer? Matar os pais. Hã? Matar os pais. E é interessante, esse mesmo programa foi processado por uma criança que acabou se suicidando. Hã? Agora vão e deixam seus filhos dentro do quarto, até não sei que hora da madrugada com o celular. Aí depois acontece isso: não sei por que foi, quando está aqui em casa, estava tão bem, está com jeito, não está faltando nada para ele. Está aí, inteligência artificial. Tem até um filme, eu vou até assistir, acho que é na Netflix, tem ele. Já fizeram bem antes sobre essa questão da inteligência artificial. Por quê, amados? Porque o homem é insano. Ele começa com o propósito, meu filho. Você a gente sabe quem está por trás disso. O que é que está acontecendo? Pega essa inteligência artificial, ela é implantada em um robô, um programa de computação, que ele mesmo tem sua própria vontade, sabe o que fazer. Vai chegar aquele símbolo que a gente disse antigamente, que é a máquina contra os homens. Aí vocês pensam que é brincadeira que eu estou dizendo? Pois eu vou dizer outro caso aqui. Um programador, um rapaz, estava lá no programa, aqui, e ele acessou algo e o programa não respondeu. Para você ver, olha como é que está. Essa noticiazinha chega, a gente nem, né? Aí o programa não respondeu, ele pegou e disse assim: olha, eu vou lhe desligar. Sabe o que foi que o programa respondeu para ele? Se você me fizer isso, eu vou pegar e colocar isso que você está fazendo nas redes sociais. Ameaçou ele. E expor ele, eu vou lhe expor. Em algo que ele tinha colocado no programa, ele acessa o Google, ele acessa o seu e-mail, né? Fotos, vídeos, gente, isso aí eu vi no programa de televisão. No programa que mostrando essas situações, eles estão preocupados. Meu filho, isso está acontecendo. Aí quando eu digo para essas pessoas, a pessoa diz: por que ele presta isso? Jesus está voltando e tem a palavra de Deus. Você é egoísta. Quando eu falo isso, amados, se você tem a sua fé no Senhor, tem a sua confiança no Senhor Jesus, crê na volta dele, amém. Mas você está sendo negligente. Por quê? Porque quando você for evangelizar, você vai encontrar pessoas assim. Tem uma criança que, vou expor aqui, porque a gente conhece, a gente fica com uma criança, ela conhece a filha dela, que chama para sair, para ir para a beira-mar, para dar uma volta e tal. Ela diz: não, eu não quero não. Vou ficar aqui no meu quarto mesmo, porque aqui no meu quarto tem ar-condicionado, tem o meu notebook, tem um computador, tem um celular, está vendo? É isso que Satanás está falando com as pessoas, tirando essa essência do relacionamento. Cachorro não substitui ser humano. Bebê, boneco, reborn não substitui, nada substitui, amado, um ser humano. Até os animais sabem disso. Até os animais sabem disso. Eu tenho essa gatinha que eu falei, lá em casa. Quando a gente vai deitar, ela vem para a cama, o gato gosta de deitar, e tem um canto para ficar. Só que eu passo para ela lá, depois ela vem, e geralmente ela fica perto da Denise, que eu salvo da cama com a minha rede, e ela vai e se encosta nas pernas dela, se encostando nas pernas, assim, se encosta. Por quê? Porque você já viu que o gato ele gosta de manter o contato. E é verdade que o gato é bicho chato, é egoísta, é egocêntrico, mas ele quer ter contato com você. Ele dorme, mas ele dorme aqui encostado em você porque ele está tendo contato. Ele tem confiança, sabe que você está ali perto dele. Se os animais, amados, querem ter contato, eles têm a necessidade, o que é que a gente não tem? Nós que fomos criados para essa essência. Vocês estão entendendo isso?
Então, amados, é exatamente isso. Aqui em Atos aconteceu isso. Essas pessoas, amados, por causa do poder do Espírito Santo, dessa explosão de que aconteceu, amados, essas pessoas passaram a ter contato. Todos os dias, de casa em casa, quem estava junto. A igreja hoje, está acontecendo isso na igreja? Não! Sabe por quê? Porque nós não estamos valorizando os relacionamentos. Nós estamos preocupados com nós mesmos. É uma preocupação egocêntrica. É o meu ter, o que eu comer, o que eu trabalhar. Jesus deixou tão claro: não se preocupeis com o que vestir, com o que comer. Os pagãos, aqueles que não têm Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas com vocês não é para ser assim. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas a vocês. Mas o que é que já acontece? Tudo inverso. O reino de Deus está em último lugar e as demais coisas a gente está correndo atrás dela, pior que no alcance. A igreja perdeu isso aqui, ó. Todo dia no partir do pão, aquele cafezinho de manhã, fulano, tô, fiz aqui um pãozinho, chegou um pão agora, vem aqui em casa para tomar um cafezinho. Aí chega, você vai lá conversar, não é da vida ler, não é do vizinho, não é da internet, não. Conversa na palavra de Deus, com salmos, hinos, cânticos ao Senhor. Você vai sair daqui lá edificado na fé, e você que fica mais ainda também. Aí o que é que acontece? Ó, relacionamento para baixo, igreja para baixo, pessoas desmotivadas para vir para o culto. Sabe por que desmotivadas? Porque não valorizamos mais o relacionamento. Porque quando esses relacionamentos são motivados, é todo dia. Verso 42. Todos os dias eles continuavam-se a reunir-se. Eles tinham prazer em se reunir, amado, porque essa essência do relacionamento fazia parte. E aí você vem para a igreja, não por obrigação, porque o pastor vai ligar, o pastor eu vou porque o pastor dá mensagem, você não foi hoje. Aí eu vou ter que justificar que eu não fui porque eu estou com preguiça, estou sem vontade. Aí vem, como? Desanimado, não recebe a palavra, na hora do louvor é só misericórdia. O pessoal está aqui, cante! Vai dar pau! Olha, meu amigo, não tem como ser motivado, desmotivado. Mas aí, meu filho, quando há essa essência do relacionamento, você vem pulando, alegre, satisfeito, chega aqui, abraça o irmão, está ali, depois do culto abraça de novo, conversa, não vamos tomar um café, vamos ir para saber, você dá para onde for, porque eu quero estar mais perto de você. Não, está preocupado, vai para casa, que tem não sei o quê, eu deixei isso, eu tenho que lavar, eu tenho que varrer, eu tenho que isso, eu tenho que fazer, e aí é isso. E aí você não pode perder o quê? Tempo com os relacionamentos. É uma pressa medonha. Deixou de ser igreja, para ser a igreja dos contos de fada, a igreja da Cinderela dos últimos dias. Terminou com o pastor Cássio, subiu. Todos os dias continuava reunindo no pátio do templo. Eles partiam o pão em casa. O que é isso? Comunhão. Como eu já disse aqui, a igreja antes tinha. Eu via os irmãos mandavam foto para mim. Lá na casa do outro, comendo, marcavam saudade, visitava, eu chegava lá, pegava a Bíblia, fazia uma brincadeira de bíblica, joia. Agora não faz mais, por quê? Porque não tem mais tempo para perder. Porque eu estou ocupado, porque eu tenho muito compromisso. Mas que igreja é essa? Uma igreja terrível. E se você não está preocupado com que o modo como o mundo está, porque eu já vi pessoas chegar para mim, porque eu não me preocupar, isso aí é do mundo. Amados, o Senhor quer que todos sejam salvos, não é só você não. O Senhor é egoísta. Você vai pagar um preço, porque o Senhor vai cobrar de você. Mateus capítulo 28. Aí, ó, finalzinho de Mateus. É isso que eu quero dizer para você aqui. O Espírito Santo já tinha me dado essa palavra. Mateus capítulo 28, verso 19, diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continuamos.
ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Presta atenção no finalzinho. Foi o que Jesus disse. Existe uma condição. Mas o nome de Jesus é Deus conosco, né, Emmanuel? Mas peraí. O anjo disse para Maria que colocasse o nome de Jesus, porque ele salvaria o mundo todinho dos seus pecados. Foi isso? O anjo disse para Maria que colocasse o nome de Jesus, porque ele ia salvar o seu povo. O seu povo. Aqueles que o recebessem. O seu povo dos seus pecados. A gente esquece essas entrelinhazinhas. E a gente passa a viver aquilo que a gente criou da palavra de Deus. E torna isso como um chavão para nós. E a gente vive esse negócio. E as coisas não acontecem. Sabe por quê? Porque a gente precisa viver o que está na Bíblia, não aquilo que a gente quer colocar na Bíblia. Aquilo que a gente quer fazer no texto bíblico. Jesus disse, o anjo disse que o nome dele seria Jesus porque ele salvaria o seu povo. Não foi qualquer povo. O seu povo, ou seja, aqueles que o recebessem como Senhor e Salvador e vivessem segundo as Escrituras que o Pai deixou para nós. E aqui nesse texto, amados, Jesus, já no final, aqui, ele dá uma ordem para os seus discípulos. Portanto o quê? Toda a obra que eu fiz, tudo aquilo que eu disse para vocês, portanto, é tudo aquilo retroativo que ele falou. Vão e façam discípulos de todas as nações. Ele não mandou a igreja fazer show, fazer não sei o que, fazer isso, fazer aquilo, para preencher, para poder me alegrar, para poder ouvir mais com prazer, porque eu acho essa igreja legal. Não, amado. Ele disse que agora você tem que fazer discípulos, você tem que alcançar as pessoas. E as pessoas estão no mundo. E você precisa, amado, saber guerrear. O soldado, amados, um exército, quando ele vai contra outro exército, ele não vai de peito aberto, ele não vai de qualquer jeito, não. Vocês estão vendo a guerra que está aí acontecendo? Entre Irã e Israel? Estão vendo? Você sabe o que foi que aconteceu aí? Israel tomou uma atitude de tentar impedir que os iranianos, aqueles grupos islamitas, aqueles pessoal maluco, todo que sai acabando com tudo, eles consigam um poder ainda maior de armamento, que é a arma atômica. E ele montou justamente para destruir ali onde tem aquelas reservas que eles vão produzir a arma atômica. E aí o Irã estão revidando, certo? E essa guerra está acontecendo. E o que você acha do mundo que está acontecendo aí? O pessoal está alienado? Não, isso aí não tem nada a ver comigo. Não. E aí, quando Israel foi atingir a Irã pegou um míssil. Só para vocês terem ideia, rapaz, da força de armamento que tem hoje, daqui lá para a cidade de Salvador, onde eu fui com meu pai, minha irmã mora lá, minha neta mora lá, minha filha mora lá, dá 1.140 quilômetros. Um míssil que o Irã mandou lá para Israel, e a distância é mais de 1.500 quilômetros de distância, o míssil percorre em 13 minutos. Eu de carro a 140 km por hora levei 14 horas. O míssil, e isso é o míssil mais pega, porque o melhor é 6 minutos, 1.500 km em 6 minutos. Aí, amados, um exército desse, aí ele foi lá, atingiu, Israel foi, atingiu uma das maiores reservas de gás natural do mundo. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele não sai atirando de qualquer jeito, vamos matar aqui, não. É estratégico. Eu tenho que minar as forças do inimigo. E aí a igreja está fazendo isso? Não. A igreja está preocupada com o show. A igreja está preocupada com quem vai cantar. A igreja não está preocupada com o pregador, não para aquilo que ele vai pregar, mas para aquilo que ele é. E paga-se milhões aí para isso. Paga não sei quantos mil reais para um cantor evangélico cristão que recebeu o louvor do Senhor para cobrar 250 mil reais para cantar 2 horas. E aí, senão a igreja vem não, viu?
Se for um cantor, só disser assim, não, quem vai cantar aqui é a irmã Denise. A gente já conhece. Você não vem para o carro dos louvores, você vem para o carro do cantor. Você não vem para glorificar o Senhor, você vem para dar glória ao homem. É assim a humanidade hoje. Amado, vai ter uma reunião lá na igreja, vai ter plano digital, preletor, vou dar. Não, mas agora vai ter fulano de tal, vai vir o prefeito, cidade, sei o que tal. Vê um monte de gente. Estão glorificando a Deus, vou glorificar, não, ao homem. E a igreja deixou de ser uma igreja que busca estratégias naturais. Tudo isso que eu trouxe para vocês aqui, amados, é exatamente para você saber. Quando você for evangelizar, você vai encontrar pessoas nesse estado. E se você for alienado, amado, não espera receber. Vai receber a revelação do alto, igual Pedro recebeu. O Espírito Santo vai trazer o que? A memória. Se você não tem nada na memória, vai trazer o quê? Se você não conhece, apóstolo Paulo diz assim, eu conheço os ardis de Satã, ou seja, eu conheço a artimanha dele, eu sei como é que ele age. Quer ver um exemplo? Paulo vinha, era ele, Silas, acho que era esse Barnabé, não me lembro, vinha na cidade, entrava na cidade, souberam que Paulo estava curando, e aí uma mulher veio, esse aí é Paulo, homem de Deus, ele cura, ele liberta. Paulo olhou para trás e disse, repreende-te, Satanás. Pá! Os homens que tinham aquela mulher em cativeiro ficaram indignados com Paulo. Por quê? Porque o espírito que estava nela era um espírito de adivinhação, e eles ganhavam dinheiro com isso. Aí se fosse você, ia dizer, beleza, delegação, está me reconhecendo como homem de Deus, homem de Deus, aí ó, aí, tá vendo? Paulo, meu filho, ele sabe os ardis de Satanás. E quando viu essa pessoa, a pessoa estava xingando Paulo, não. Estava dizendo, isso aí é um enganador, esse Paulo aí, isso aí está só com isso aí, não, ele estava elogiando ele. Mas ele repreendeu, sabe por quê? Porque ele conhecia os ardis de Satanás. Paulo já dizia que a ação do Espírito Santo, a gente vai pregar, amados, a pessoa engabela você sai sem engado nas mãos, todo mundo sai dela, debaixo de pé, do demônio. Sabe por quê? Porque não procuramos. Mas o mundo é já do maligno. Toda isso aqui que eu falei para vocês, essas situações hoje que nós estamos encontrando no estado de pessoas, aquilo que o Satanás está fazendo, nós vamos encontrar quando for evangelizado. Eu vou lá dizendo que nós vamos continuar evangelizando, porque a igreja que não evangeliza está morta. A igreja que não evangeliza não tem nada a ver com Jesus. Aqui, qual foi a ordem que ele deu ao discípulo dele? Ide, portanto, fome e faça discípulos das nações. Só fazer discípulo, só chegar lá e dizer, Jesus te ama e sai correndo? Não, ensine a eles. Ensinar, é acompanhar, é discipular. Não é só chegar e pegar o folheto e sair correndo, não. Ensine a eles, ensinando a guardar tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Aí sim, o nome Emanuel vai fazer parte da sua vida. E ele diz, e eis que eu estarei convosco todos os dias, uma condição, se vocês estiverem pregando o Evangelho, se vocês estiverem fazendo discípulo, se vocês estiverem ensinando ele, eu vou estar junto também. Aí a gente chega, onde dois ou mais terras juntos, Deus também dá. Não, meu filho, se não estiver fazendo a vontade dele, não tem nada a ver com isso. Parece até que Jesus é capaz de, ele é Senhor, ele não é servo não. Amém? Amém. Você entendeu isso? Amém? Entendeu? De que nós precisamos, amados, estar cumprindo aquilo que ele deixou para a grande comissão. E aí Jesus vai estar conosco, o Senhor vai estar contigo, ele vai estar te respaldando, ele vai estar lá junto de ti. Mas se não estiver, amado, conforme ele estabeleceu, sai fora, tá não tem nada a ver não. É a palavra, não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. É a promessa dele, mas que a promessa só se cumpre quando você fizer a sua parte. Amém? Viu aquele videozinho que eu tinha passado para você, bem rapidinho? Até o Simon mandou para mim, eu achei engraçado isso. Sobre deixar para depois. Quantos de vocês já fizeram os planos, ainda aqui na igreja, foram motivados a receber a palavra? Amém, é legal. Só que, meu filho, se você não colocar em prática, talvez ainda hoje, amanhã você vai desistir. Amanhã tem outra coisa, amanhã tem outra coisa para você fazer, vai vir o desânimo, a preguiça, o cansaço, e aí um monte de coisa, amém? Olha, o que é que os estudos dizem? Isso aqui é o coração, viu?
O coração aqui está bombardeado, cheio de gordura. Isso aí é ketchup, maionese, pizza. Não pode ser. O negócio aqui está bom. É cheio de. Mas vai porque está fora de gordura. Olha aqui, ó. Cuidado. Isso aqui é uma doutora, viu? A Gessana Nutri, né? Cuidado. Milhares de pessoas estão tendo ataque no coração por causa deste hábito. Tá vendo? Hábito, tá vendo o bichinho no hábito? Né? Assume aí. Não é genética, não é só idade, é algo que você provavelmente faz todo santo dia, sabe? Não, que tem ataque no coração? Ah, não, isso aí deve ser hereditário. Não, aí acabou de ter essa história mais não. Hereditariedade, tipo quando aquelas pessoas do passado comiam rapadura, feijão, farinha, se morria do coração, porque com certeza não tinha nada que a gente come hoje. Hoje tem mais hereditariedade, não é você mesmo. Não fica culpando lá o seu avô, sua avó, não, é você. Então, não é genética, não é só idade, é algo que você provavelmente faz todo santo dia. O que é que você faz todo dia para encher esse coração de gordura aí? Próximo. O hábito prejudicial, dormir tarde, ou pior, ficar no celular até o corpo implorar do sono. Ah, eu estou sem sono. Aí vai para a tela. Amado, essa claridade da tela está dizendo para tu continuar acordado. Está sem sono? Vai para essa tela aqui, ó. Vai para essa tela aqui, rapidinho de novo. Eu ensino. Está com insônia? Pega a Bíblia para ler. Porque com certeza, amados, tu vai edificar a tua vida. E não tu está de madrugada nas redes sociais, enchendo a tua cabeça de vento e de besteira. Tá? Você não é galinha? Dormir tarde. Hoje dormir tarde, amados, é quase uma regra para as pessoas, né? E pior, quem tem compromisso, dorme tarde, mas acorda cedo. Ou seja, não deu um tempo necessário para que o seu corpo pudesse restabelecer as energias. O que é que acontece? Já amanhece estressado. E tu acha que até o final do dia vai estar pior? Não vai. Cansado, estressado, com raiva, sem paciência. Por quê? Meu filho, seu corpo está reclamando. Ele não recarrega as baterias que o tempo necessário. Amém? Continua isso. Consequência disso aí, o que é? Ah, o que eu acabei de dizer. Estresse constante, pico de cortisol, aumento da pressão arterial, desgaste do sistema cardiovascular. O sistema do coração causa desgaste. Mas tudo aquilo que da alma aqui, ó, ofende a sua alma, ele vai exteriorizar do corpo, ele vai se manifestar no corpo. Você entende isso? Portanto, a gente tem que ter muito cuidado com a alma. A alma é o centro das nossas emoções. E aí a gente tem que ter cuidado, porque vai com certeza resvalar no nosso corpo. Amém? O resultado é isso aí, ó. Aumento da pressão arterial. A pessoa fica, rapaz, eu estou constantemente com taquicardia. Meu coração só pode sair pela boca. Meu filho, isso aí é resultado de estresse. Eu fui para o médico, lá em Fortaleza. Acho que foi quando eu fui comer aquele açaí, né, aquele ninho. E à noite, eu não ia comer comida, eu comia uma maçã, banana. E no outro dia estava cheio, com aquela empachada, né, empachado, cheio. Fui no médico. Chegou no médico, o médico faz esse exame, tal. Fiz esses exames. Deu pangastrite, deu H. pylori e lactose. Aí o médico olhou para os exames e olhou para mim. Eu ia para a academia, estava um pouco pitch, né? Mais melhor que isso aqui, tá certo? E aí o médico olhou para mim, olhou para os exames e disse: rapaz, isso aqui é resultado de estresse. Você trabalha com o quê? Aí eu digo: Jesus, o que é que eu vou dizer para ele? Que eu trabalho na igreja e moro nela. Eu trabalho na igreja, eu trabalho com gente, né? Pois é, gente, tá vendo? O médico chegou para mim e disse: ó, mas quando ele olhou para o meu corpo e viu que, né, o meu corpo estava ali, direitinho, ele olhou e disse: rapaz, isso aqui é resultado de estresse. Ó, certo? Aumento da pressão arterial. Uma vez eu acordei, eu tirei o joelho e disse: Jesus, não deixa eu ir agora não, porque o coração está bem aqui. Tem que sair pela boca, sem motivo nenhum. Continua. Estudos mostram
que dormir mal por muitos dias seguidos aumenta até em 48% o risco de ataque cardíaco. É verdade. Mesmo em pessoas jovens e saudáveis. Vocês estão vendo a matéria de várias pessoas jovens morrendo do coração? Já viram? E eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Porque antes que morria do coração era velha, não? Pessoa idosa. Mas gente jovem, 18 anos, 20 anos, dentro do ataque cardíaco. Continua vendo. Sinais que nós ignoramos. A gente passa por cima desses sinais, né? Primeiro, acorda cansado todo dia. Você se levanta, já sopra. Isso é sinal de estresse. Você não passou a noite correndo. Não passou a noite levantando peso. Então você estava deitado. Se acha que dormiu e acordou cansado, já é um alerta. Tá? Dormir e dorme e sonha demais. Vixe, tem uns aí que, né? É sonho por cima de sonho, tá certo? Isso aí também é um sinal, viu? Acordar no meio da noite com a mente acelerada é um dos sinais também, né? Você não desligou, desliga a chave, corta o fio, batimentos acelerados pela manhã, e sensação de peso no peito, cuidado, certo? Tudo isso é resultado de estresse, de uma vida sobrecarregada, tá? Seu coração não descansa enquanto você dorme mal, né? Ele diminui os batimentos quando a gente, à noite. Por isso que quando às vezes você está com enfermidade, febre, gripe, durante o dia nem tanto, mas à noite, por quê? Porque o seu organismo diminui. O seu organismo precisa diminuir para você descansar, para você dormir, ele não pode continuar acelerado. Aí o que acontece? Continua acelerado, dá exatamente essa questão. O coração não descansa, é todo tempo batendo diretamente no ele, que é de dia, de noite também, não aguenta, meu filho. Amém? Amém. Continua eu. Faça isso. Se você quiser ver mais um pouquinho na face da terra. 1 hora antes de dormir, desligue o celular. Se for levantar, quem é que fica no celular até cair no sono, ou então de repente o celular pá na testa? Foi isso na testa? Ah, pastor, foi o celular. Fala, ele está vivo. Ele já te bateu. Não é porque ele está deitado, eu cochilei, pá. Mas pensa que foi. Não, tem uma pessoa. Eu conheci um que levou uma chibatada no celular. Fica deitado, eu cochilou e pá, dentro da testa. Aí ficou um cara aqui. Né? Principalmente foi o controle, puxa de ferro pesado. Então, 1 hora antes de dormir, sai desta tela. Tome uma xícara de chá de camomila com gota de maracujá. Que aí você vai ficar legal. Você vai ficar dormente. Aí, rapidinho você... Seu coração precisa de pausa. Seu coração precisa de um descansinho, viu? Tá aí? Último, pronto. E depois daquele, o que é que acontece? O preço pago pela procrastinação, como eu falei para vocês, deixar para depois. Vocês hoje foram orientados. Vocês hoje foram ensinados de tudo aquilo que a gente precisa fazer para realmente ser uma igreja de Cristo. Não é a placa que tem ali fora, não. A igreja de Jesus. A igreja do Senhor Jesus. A igreja que Jesus veio buscar. Uma igreja ativa, uma igreja que é militante, é a igreja que entende que é um soldado de Cristo na face dessa terra. Vocês receberam hoje esse alimento, vocês receberam esse ensinamento e receberam esses conhecimentos. Agora está aqui. Se você recebeu tudo isso aqui, aí chegar e dizer assim: quando eu estiver pronto, eu vou começar. Quando eu estiver pronto, não estou pronto agora, amanhã eu começo, depois vai, depois, ó, quando chegar, o que é que acontece? Morreu, não deu tempo. A gente pensa mais que tem tanto tempo, né? Quem é que, eu vou perguntar aqui, vou perguntar no melhor, então, quem é que pensa que vai partir amanhã ou mais tarde? Ninguém. Lógico, quem sabe, só Deus. Mas a gente vive como se fosse eternamente na face dessa terra, porque a vida eterna não tem, mas na face dessa terra, e a gente deixa aquilo que é para fazer hoje, porque a gente pensa que só os outros que morrem, a gente não morre não. Só os outros que têm problema, que morrem no coração, a gente não. Amado, tenha muito cuidado. Porque a vida é hoje. Amanhã talvez, tem até um hino, né? Amanhã talvez não exista mais, acho que é um negócio assim, um louvor que tem. Amém.
Amanhã pode ser tarde. O povo que tem aí, viver agora a mente. Amém? Amém. Dá a luz aí, Luiz. Amados, é sério. Eu tenho me preocupado, tenho colocado diante de Deus a situação em que o mundo está. Porque se você não está preocupado, você está ignorando, acha que não, isso aí não está no mundo, eu estou com Jesus aqui, estou em oração, você tem respaldo de Deus. Você está preocupado só com você mesmo? Você não está pensando nas pessoas que estão todo dia no inferno? Amanhã pode ser para a sua própria família, você nem olha para dentro. Nós vamos continuar evangelizando, embora não vai ter o evangelismo dia 21, mas vamos marcar o evangelismo da igreja. Vocês sabiam, amados, que é um dos eventos menos frequentados? Pelo menos que eu vi de pastores falar comigo, que marcou o evangelismo, lá na praça foi ele, a esposa dele e o filho, e a igreja não foi a igreja. Sabe por quê? Porque ele ainda não percebeu que a igreja está morta, que ele está lá pregando. Eu não quero ser a igreja dos defuntos dos últimos dias. Eu não quero ser a igreja dos mortos dos últimos dias. Porque se isso acontecer, amado, eu digo, Senhor, estou fora. Eu não sou um coveiro para cuidar de defunto. Né? Mas se um negócio desse acontece, o pastor marca o evangelismo, dia tal, anuncia com meia antecedência. Aí chega um e diz, não é porque eu tenho isso, não é porque eu tenho aquilo, não é porque eu marquei, mas ainda tem um mês que eu avisei para você. É porque isso não é prioridade, porque se for prioridade, você faz tudo. Você paga qualquer preço quando você realmente quer fazer. Amém? Amém. Fica dado aí o recado aí para vocês. Eu levo as coisas de Deus a sério. Gosto muito de brincar, sou muito feliz. Mas naquilo que é de Deus, meu filho, brinco minha pau. Agora, amados, nós vamos ter o nosso momento